fim do ano. Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Hoje a nossa aula é de número 3. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? Então você vai precisar de uma folha de papel sulfite, uma folha de papel de caderno, uma folha que pode estar até o verso já rabiscado, tá? Também você vai precisar do seu caderno para fazer as anotações, do lápis, da borracha e dos lápis coloridos. Então, vou dar um tempinho para você separar esse material e eu já volto. Tudo certo? Material separado? Então vamos revisar o que nós vimos na aula anterior. Então olha lá. Nós vimos na aula anterior quem é o cientista da história. E nós conversamos e vimos que é o historiador. E o que um historiador faz, né? Então, o historiador analisa as fontes históricas, né? Então, trouxe aqui a representação de algumas fontes históricas para vocês. E também trouxe que o historiador é o cientista que trabalha pesquisando o que os seres humanos fizeram em diferentes tempos e espaços. Nós também vimos e a professora Deia contou para vocês sobre os guardados da vovó, né? O livro Os Guardados da Vovó. Nós vimos também na aula passada alguns historiadores, como a Michelle Perrot, que tem um livro, né, publicado por ela, que se chama As Mulheres ou os Silêncios da História. E nós fizemos uma comparação, né? Soubemos um pouquinho mais sobre ali o livro da Michelle, sobre os guardados da vovó, e nós vimos quais eram as semelhanças entre essas obras que nós estudamos na nossa aula passada. Hoje, na aula 3, nós vamos continuar, né, vendo um pouco sobre como é possível estudar o passado. Então, vou dar um tempinho para que vocês anotem a data de hoje, o nosso tema e o número da nossa aula, e eu já volto. Certinho, tudo anotado, então nós vamos começar a nossa aula observando uma imagem. Então vou dar um tempinho para vocês olharem essa imagem, refletirem, pensarem do que se trata essa imagem.
certo, crianças? Vocês conseguiram identificar qual é a ferramenta que está sendo retratada na nossa imagem? Conseguiram? Então, guarda aí. Olha a nossa próxima questão. As técnicas utilizadas pelos seres humanos para sobreviver mudaram ao longo de milhares de anos. Você acha que mudou ou não mudou? Tempinho para você registrar essa questão no seu caderno. E aí, crianças, o que vocês responderam aí no caderno de vocês? Se vocês disseram que as técnicas mudaram, vocês estão de parabéns, isso mesmo. Mas, mais uma questão para vocês. Como que você chegou a essa conclusão? Tempinho para você registrar isso no seu caderno. E aí, crianças,
Quando eu descubro que essa imagem se refere ao machado, né, uma machadinha feita de pedra, né, na época da pré-história, né, eu já sei que as coisas mudaram, porque hoje em dia nós costumamos ver uma imagem assim, né, de um machado, de uma machadinha, né? E aí a gente vê que as técnicas, a tecnologia mudou. Muitas profissões ainda utilizam essa ferramenta, mas algumas profissões, né, transformaram, estão utilizando já um maquinário no lugar de uma ferramenta assim, né, usando a tecnologia. E aí, crianças, eu digo para vocês que estudar o passado é importante, pois nos ajuda a entender como viviam as pessoas que existiram antes de nós e a perceber quais costumes e práticas mudaram e quais permaneceram. Isso quer dizer que é possível refletir sobre a história com base nas mudanças e permanências que identificamos na sociedade. Então, vocês lembram que nós vimos na revisão que o trabalho do historiador, né, é pesquisar, entender sobre essas mudanças aí com o passar do tempo, certo? E aí eu trago para vocês mais algumas imagens para que nós possamos observar. Eu trago aqui para vocês a Praça Tiradentes em diferentes épocas. Eu vou dar um tempinho para que vocês analisem a praça com bastante cuidado, vejam quais são, né, ali as diferenças, as semelhanças, né, que vocês sejam bem atentos nessa análise. Vocês analisaram as imagens? Vocês perceberam que não é só porque a imagem está em preto e branco que quer dizer que ela é uma imagem antiga. Se vocês olharam atentamente, vocês vão perceber a diferença ali entre os ônibus, né? Vocês conseguiram achar os ônibus na imagem? Nós temos dois ônibus bem diferentes do que nós temos hoje em dia, né? E o espaço arborizado ali, as árvores, olhem a quantidade de árvores que nós temos hoje. E na época como era, né? Então nós conseguimos ver algumas mudanças também na estrutura dos prédios ali na lateral, né, da igreja, próximo à igreja, como é diferente do que nós conhecemos hoje. Agora eu trago mais duas imagens para vocês analisarem. Vocês observaram as imagens? Vocês viram quanta diferença, né, de uma imagem para outra, né, durante esses anos que se passaram.
as construções, que é a estufa que vocês estão acostumados quando vão visitar o Jardim Botânico, né? Em 1950 a gente não tinha nada disso. Vocês conseguiram ver que na imagem de 1950 nós tínhamos alguns moradores nessa região e que em 2022 nós não temos nenhum morador ali no Jardim Botânico, né? Só nas redondezas. Então, o que aconteceu com esses moradores? Eles foram relocados e foram morar em outros lugares. Agora eu tenho algumas questões para vocês. Olhem lá. Qual é a imagem mais antiga? Escreva o que tem na foto que leva a essa conclusão. Escreva o que observamos na outra foto que indica que ela é atual. Então, crianças, eu vou dar um tempinho para vocês registrarem essas questões no caderno e depois eu coloco as imagens para vocês analisarem e conseguirem responder essas questões. Tudo certo, crianças? Questões copiadas. Então, agora as imagens para vocês analisar.
Tudo certo aí, crianças? Vocês conseguiram analisar? Então, a minha primeira questão é: qual é o nome desse espaço que está representado nas duas imagens? Se você disse Praça Osório, muito bem. Então, nós temos na primeira foto a Praça Osório, representada no ano de 1960. E a segunda foto, a Praça Osório, em 2022. Além da cor, porque a imagem aqui preto e branco não quer significar que é uma imagem de muito tempo atrás, né? Então, nós temos que pensar quais são os elementos nessa imagem que nos remete que essa é uma imagem de 1960. Não sei se vocês conseguiram observar, lá atrás no cantinho tem um carro. E esse carro é um automóvel, né, antigo, que nós não temos mais a fabricação desse tipo de automóvel, além da vestimenta das pessoas que estão ali naquele lugar. Nós também podemos observar, crianças, que em 2022, o mesmo espaço, ali a fonte está sendo protegida por uma barreira. Vocês conseguiram ver isso, né? Tá bem visível. E também, crianças, nós percebemos que a foto de 2022, a gente tem uma feirinha, que antes não tinha essa feirinha nessa praça, né? É uma feirinha mais atual, certo? E aí, crianças, agora eu trago para vocês que as transformações, elas não ocorreram apenas com os lugares. As brincadeiras são exemplos de transformação. E nós vamos assistir agora um vídeo para entender um pouquinho mais sobre isso. O nome do nosso vídeo é Brincadeiras e Brinquedos de Ontem e Hoje. Qual é a sua brincadeira preferida? O que eu mais gostava era jogar bolinha de búrico e fazer bafo daquelas balas Zequinha lá, aquelas figurinhas de bala Zequinha. É mãe polenta e eu gosto dela porque eu corro rápido. Subir em árvore e brincar de esconde-esconde. Eu curto cartinha Pokémon e rapelo a galera no bafo.
A minha brincadeira favorita é 3 dentro e 3 fora com a bola de futebol e stop com a folha de papel. Mas repolho, só que eu não gosto quando eu sou repolho e porque eu só fico sentado esperando a bola chegar em mim para eu matar alguém, daí eu volto a jogar. Poxa, na minha infância eu gostava muito de brincar de casinha. Todas as tampinhas eram convertidas em panelinhas. Picava matinho, fazia saladinha, sopinha, fazia bolinho de barro. E dava para as bonecas, claro. Qual o seu brinquedo preferido? É meu cavalo Pedro. Só que ele é de brinquedo e dá pra brincar com ele, dá pra fazer tudo com ele. Ele não é uma enfeitação, ele é um brinquedo, só que ele tem pelo e o pelo é de verdade, não é de brincadeira. Ele fabricava carrinho de latas e enchia de terra ela, fazia um furo de cada lado e saía puxando diversas latas, né? Meu brinquedo preferido é esse dinossauro de borracha. E a espécie dele é Tiranossauro Rex. Eu tinha vários brinquedos. Eu gostava de bonecas, bola, balanço e também peteca. Eu mesma fazia a minha peteca. Eu pegava a caixa de fósforo, enrolava na palha de milho, amarrava e colocava as penas das galinhas. E era muito bom de jogar. Meu brinquedo favorito é a bola de basquete e o jogo do Betis. Meu brinquedo preferido é bola, porque eu curto muito jogar futebol e eu adoro jogar si contra si. Brincar com boneca de barro. Fazia boneca de barro e daí dava comidinha para as bonecas e fazia casinha de barro, hortinha, vaquinha, cavalinho, um monte. Era uma delícia. Né, esse vídeo. Esse vídeo ele foi fornecido para nós pelas professoras Fabíola e Vanessa de Educação Física. E quem filmou e gravou, né, foram a família delas. E no finalzinho do vídeo, a professora Vanessa faz uma questão, né, faz uma pergunta. Qual é a sua brincadeira preferida? E qual é o seu brinquedo preferido? Então, vou dar um tempinho para vocês escreverem, registrarem aí no caderno qual é a minha brincadeira preferida e qual é o meu brinquedo preferido.
crianças registraram qual é a sua brincadeira preferida e qual é o seu brinquedo? Eu fiquei curiosa para saber aí qual é a sua brincadeira. A minha brincadeira preferida, quando eu era criança, eu gostava de brincar de bets, junto com os meus vizinhos, com os meus primos. E o meu brinquedo favorito era um jogo que se chamava Quebra-Gelo, onde eu e a minha irmã ficávamos brincando que a gente não poderia derrubar o urso, né? Nós tínhamos que quebrar o gelo sem derrubar o urso. O gelo era representado por algumas pecinhas de plástico na cor branca. E agora, crianças, pensando lá no vídeo que nós assistimos, qual é a brincadeira preferida da Dona Glaci? Será que vocês lembram? Então, registrem aí no caderno de vocês. E vocês lembraram qual é a brincadeira preferida da Dona Glaci? Então, a brincadeira preferida da Dona Glaci era jogar bolinha de búlico. Vocês sabem o que é isso? Então, a mesma coisa que bolinha de gude. Além disso, a Dona Glaci gostava de jogar bafo com figurinha da bala Zequinha, certo? E agora, a nossa próxima questão. E a brincadeira preferida do Murilo? Qual é? Vamos ver se vocês lembram? Registre aí no seu caderno. Crianças, lembraram qual é a brincadeira preferida do Murilo? Então, as brincadeiras preferidas do Murilo: cartinha Pokémon e rapelar a galera do bafo. Você sabe o que significa essa expressão? Significa que ele gosta de ganhar aí dos seus amigos, né? As figurinhas brincando de bafo. E aí, crianças, vocês perceberam que a Dona Glaci e o Murilo, que têm idades diferentes, gostavam, né, da mesma brincadeira? Vocês conseguiram entender isso? Então, essa é uma brincadeira, né, que permanece há muitos anos, né, aí entre nós. Continuando aqui, crianças, olha lá. Qual era o brinquedo favorito deles? Então, da Dona Glaci, da Dona Maria e do seu João. Qual era o brinquedo favorito deles? Você consegue lembrar? Então, registra aí no seu caderno.
crianças lembraram, registraram? A dona Glaci, ela gostava de brincar de boneca de barro. A dona Maria gostava de brincar de peteca. E o seu João, de carrinho de lata. Vocês perceberam que os 3 comentaram que eles confeccionavam seus brinquedos? A dona Maria até ela dá detalhes como que ela fazia a peteca, né? Com a caixinha de fósforo, com palha e as penas das galinhas. Vocês lembram disso, dela contando isso no filme? E aí, crianças, por que será que eles relataram que eles confeccionavam os seus brinquedos? Porque antes não era comum termos tantas lojas de brinquedos, fábricas de brinquedos. Não quer dizer que não tinha. Tinha, mas era muito caro e poucas pessoas podiam comprar esses brinquedos. Então, sobrava para as crianças daquela época confeccionar os seus brinquedos, certo? Continuando aqui. A brincadeira favorita da Melissa é stop, com a folha de papel. Você já brincou disso? E aí, crianças? Eu gosto muito de brincar stop. Quando eu estava trabalhando na escola, porque agora eu trabalho aqui na Secretaria da Educação, eu brincava com os meus alunos. A sua professora brinca com você de stop? Eu aposto que sim. Então, agora é o momento que nós vamos pegar aquela folha que nós separamos lá no início da nossa aula. E nós vamos escrever as seguintes situações. Então, nós vamos colocar nome, cidade, fruta, brinquedo, objetos e total. Olhem como eu registrei aqui na minha folha. Certo? Então, vocês vão fazer dessa maneira aí na folha de vocês e nós já voltamos para brincarmos juntos de stop. Tudo registrado, tudo certinho, então vamos começar a fazer o jogo. Antes, eu gostaria de apresentar para vocês a professora Fernanda, que vai fazer parte da brincadeira junto conosco. Olá, estudantes, tudo bem? Tudo certo? Vamos começar, professora? Vamos! Então, 1, 2, 3, stop! Então, lembrem de contar. A, B, C, D. A letra D. Vamos lá? Começando! Stop! Ai, eu não consegui pensar numa cidade, professora. Então vamos lá. Eu escolhi o nome Daniel. Eu escolhi Dani, que é de Daniele. Ok, então pontuamos as duas. A cidade eu escolhi Diamantina. Ai, eu não consegui pensar nessa cidade, prof, não pontuei. A fruta, Damasco. Ai, pensei em Damasco também. Então, ponto para nós duas. Vamos colocar 5 pontos, que foi igual.
brinquedo, eu coloquei dado. Eu coloquei dado também, prof. Foi o que me veio na cabeça. 5 pontos também. E um objeto, eu pensei num dinossauro de brinquedo, pode ser? Era o brinquedo de um dos personagens do nosso vídeo, vocês estão lembrados? Eu não fui tão criativa, professora, eu repeti o dado, será que pode? Pode sim, então ponto para nós duas. E você aí na sua casa, quanto você pontuou? Ficamos curiosas, né, professora Fernanda? Bem curiosas, espero que tenham jogado muito bem. Agora, que tal você continuar a brincadeira com a sua família? Crianças, brincaram bastante com a família de vocês? Vocês podem continuar essa brincadeira, né, depois. Agora, eu me despeço de vocês com um super beijo e até a próxima aula!